E talvez os mercados por toda Madrid, eles reflitam também o espírito de cada local. Visitar a cidade é visitar também esses mercados. 1, 2, 3, 4. Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Espanha, em Madrid, capital desse país incrível. Hoje estamos aqui pelas cercanias do centro de Madrid, aqui perto da Calle Barceló, um local bastante famoso aqui na cidade, e vamos mostrar alguns mercados para vocês. Não estamos falando aqui dessas redes, estamos falando desses mercados de abastecimentos, como os espanhóis dizem, mercado de abastos. São locais que vendem as delícias típicas, né, que tem tudo a ver com a cultura deles, mas não necessariamente são locais apenas turísticos. Eu diria que a maioria deles nem são. São locais que realmente eles frequentam. Então vamos iniciar aqui pelo mercado de Barceló. É bastante interessante porque ele é novo, ele foi inaugurado em 2015. Havia antes um mercado ali, mas eles remodelaram tudinho e fizeram algo que tem tudo a ver com as construções contemporâneas, porque ele é polifuncional. Tem biblioteca, tem espaço para esportes, academia, o mercado em si, né, esse mercado de abastecimento, e também um local gastronômico para que as pessoas façam seus aperitivos. São edifícios interligados e que conversam com o restante aqui da praça, aqui dessa área central da cidade. É legal que você sente também aquele clima de bairro. Vamos iniciar nesse local e depois vamos andando aí pela cidade. Quando a gente se deparar com outro mercado, a Elisa começa a nos filmar e a gente começa a falar de novo aqui para vocês. Então vamos lá, mercado de Barcelona. Diversos são os produtos que podem ser encontrados aqui no mercado, assim como em vários locais aqui da cidade. Então, o que nós vimos aqui hoje pela manhã foi um local muito vivo, muito grande, parece que não. Destaca-se também a parte gastronômica, onde depois das 13 horas da tarde até 1 da manhã, eles deixam ali vários bares e restaurantes para que as pessoas façam seus tapas. Que maravilha isso aqui. E pessoal, um dos destaques aqui dessa construção, desse empreendimento polifuncional, é esse terraço enorme, onde as pessoas podem desfrutar aqui de uma bela vista sobre o bairro e também tomarem um café, o seu aperitivo, tudo com esse clima sensacional e que faz a função, né, de reunião de pessoas, de sociabilidade e de conjunto com tudo que envolve aqui essa área central de Madrid. Muito bonito, muito interessante. Recomendo muito a visita aqui nesse local. Agora vamos caçar um outro mercado, porque são muitos aí pela cidade. Alguns de vocês podem comentar, olha, vocês não foram aqui, não foram lá. Não, fazer tudo, né? Madrid é uma cidade gigante, uma das maiores cidades da Europa. Mas caminhando aqui a gente sente aquele clima de bairro, assim, sabe? Mesmo sendo uma metrópole.
segundo mercado aqui em Madrid, aqui no coração do bairro de Chueca, um bairro super criativo, super animado. E o mercado acompanha, mercado de Sant Antón, que tem apenas 77 anos de idade, mas ele tem uma roupagem bem contemporânea, que é muito bem gerenciada por uma associação de comerciantes. Então aqui a gente encontra produtos frescos, muita gastronomia tradicional e muitos locais também divertidos para socializar. E a gente vai conhecer tudo isso, vamos lá! Aqui o legal é a diversidade dele, né? E ele tem tudo a ver também com o bairro de Chueca, que é um bairro multicultural, um bairro muito aberto, traduz, né, muito do espírito madrilenho. Ele foi reaberto em 2011, depois de muitos anos, e ele se adapta, né, aos novos tempos. Ele é um edifício, mais uma vez, polifuncional. Então tem área para eventos, tem restaurantes, tem esses barzinhos aqui, área de tapas, tem o mercado propriamente dito. Então aqui eles chamam de área degustação. Muitos desses produtos provêm das próprias bancas ali embaixo. Então ele tem toda essa característica e também é um edifício ecossustentável. Então tem tudo a ver com todos os anseios contemporâneos e você desfruta de tudo isso. Nós estamos aqui, deixa eu ver que horas são agora, 1h20, 1h20 é madrugada ainda para o madrilenho, né? Então vocês imaginem que esse local fica bem cheio, principalmente durante a noite. Um detalhe que traduz muito bem essa união entre os comerciantes e entre as tradições aqui locais são esses letreiros, né? Os letreiros que nos remetem ao passado, a esse passado bem popular, né? De mercado, de comércio, de trocas. E eu achei assim com personalidade, muito legal mesmo. Os letreiros, eles têm uma continuidade, né? Eles são bem uniformes, além, é claro, dos materiais, né, que eles utilizaram aqui. São materiais simples, materiais cotidianos, o ferro, o cimento armado, o vidro, né? O mercado, ele parece todo aberto. Então a gente não tem tantos limites assim, as coisas vão fluindo. É muito legal porque são 3 andares e a gente tem toda essa integração entre eles. Lá em cima tem um terraço que compreende ali todo o restaurante e tem 400 metros quadrados, mais um terraço para os telhados madrilenhos. Eu não vi em minha visita aqui que eu fiz em 2002, então lógico que faz muito tempo, mas sinal que a cidade ela andou muito aqui, muitas coisas foram renovadas, que esse mercado foi o primeiro mercado coberto, né, de abastecimento, e lógico que depois eles fizeram toda uma reforma aqui, né, eles adaptaram esse local. Nesse balcão a gente tem uma vista para Calle Fuencarral, que é uma rua muito importante que dá ali na Gran Via, que é a principal avenida aqui de Madrid. Então, muito bem localizado. E esse mercado é muito visitado não só pelos turistas, como o pessoal que trabalha aqui pelas cercanias e depois vem aqui tomar os seus aperitivos ou almoçar. Então, cada mercado também tem a sua pegada. Esse aqui me pareceu mais jovem, né? Tem um clima aqui de balada muito legal para socializar. Interessante que aqui em Madrid nós reparamos que a cultura de bancas e jornais é bem ativa na cidade, inclusive me parece também um ponto de encontro aqui
entre os locais, dos bairros. Eu não sei como eles conseguem ainda vender tanta coisa, mas eles vendem logicamente outros produtos além das revistas. Também vale ressaltar aqui as bancas de apostas, né? As loterias que estão espalhadas por toda a cidade, as apostas regularizadas do estado. Então, se você quer dar o dinheiro para o estado, basta fazer sua aposta ali e achar que você vai ganhar milhões. Mas esse aqui é mais um mercado municipal, dessa vez o mercado municipal de La Cebada, um mercado que fica encravado aqui no bairro de La Latina, que é a alma dessa localidade. Então ali nós podemos encontrar cerca de 200 bancas entre o mercado de abastos, né, o mercado de abastecimento e também o mercado de degustação. Porém, ele tem uma outra cara, como vocês já estão vendo aqui na fachada, não se trata de um mercado renovado, reestruturado, ele tem esses ares aí um pouco mais antigos. O mercado data dos anos 1950, precisamente 1958, e desde então ele serve toda a população. Muito legal visitar um local como esse, porque não se trata apenas de um local turístico visitado aqui por tantas pessoas aqui do bairro. O melhor a se fazer em uma cidade, no centro histórico de uma cidade europeia, é caminhar muito, se perder de vez em quando, porque tudo isso faz parte. Então, eu vou deixar a Elisa por aí, eu vou pra lá. Falou, pessoal! E aqui dentro do mercado a gente sente um clima bem antigo, o mercado é muito grande, tem cerca de 6 mil metros quadrados, muitas e muitas bancas. Ele é bastante diferente de alguns mercados que nós mostramos para vocês, que passaram por certa revitalização, reestruturação e modernização nos seus ambientes. Aqui é antigo mesmo, então vale a pena vir até o bairro para desfrutar de tudo isso. Não tem frescura não, pessoal. Um local bem peculiar. Dos mercados que nós visitamos aqui em Madrid, sem dúvida nenhuma, esse aqui é o mais decadente. O que traz também um charme interessante. Eu falo assim com bastante tranquilidade, porque eu gosto também desses locais, porque eles guardam algumas coisas únicas do passado. O mais interessante também é que ele traz serviços, né, para os anseios contemporâneos, como aqui, por exemplo, tem uma lavanderia automática, algo que a gente sempre utiliza em nossas viagens, porque nós carregamos poucas roupas, né? Então é muito útil. E também as pessoas que vivem em apartamentos pequenos, que não tem máquinas, etc. Tá tudo aqui, uma boa máquina aí. A gente já tá ficando especialista em, né, entender aí quais são as boas, quais são as mais ou menos, né? Pra gente sair bem cheirosinho. Todas as bancas de frutas, verduras, carnes e laticínios, aqui nessa área do mercado tem a parte criativa, eu diria, né? Com muitas propostas interessantes, por exemplo, de presentes que fogem, né, daquela regra comum de você dar um imã, daqueles que você vê milhões. Aqui é tudo muito criativo, muito original. Eu achei bem interessante mesmo, porque são pequenos artistas aqui que expõem as suas obras e os preços são bem convidativos também. Espaços também são alugados para profissionais que se instalaram aqui num ambiente bem interessante. Por exemplo, eu estou na frente de um escritório de advocacia, vejam só. Eles chamam de o buffet do mercado. Qual é o buffet? Separações, divórcios, medidas de custódia, relações trabalhistas, execuções hipotecárias, né? Créditos, consumos, financiamento, reclamações. Aí ela coloca aqui o valor da consulta. Uma consulta breve de apenas meia hora, o valor cobrado é de 35 euros. Aí consulta para revisão de documentos, 80 euros. E ela tá ali atrás, lógico que a gente não vai filmar porque ela tá trabalhando, inclusive, fazendo uma videochamada. Ali atrás tem outro escritório bem pequenininho, que fornece identidade visual, criação de logomarca. E lá ao fundo a gente viu também um arquiteto que tem um espaço e ele propõe novos olhares, né, para espaços comerciais. Pessoal, eu achei muito legal essa proposta, porque você foge daquele clima de escritório, né, cinza, com ar-condicionado, que você não vê nem o entorno. E aqui você está rodeado de pura autenticidade. Muito
muitos edifícios polifuncionais, né? É um conceito que cada vez mais, né, precisa ser feito em vários locais. É difícil a gente pensar em uma coisa só, por exemplo, um estádio de futebol. Quando não há partidas, aquele local fica assim parado. Um estádio deve ser mais do que polifuncional, tem que ter um serviço para a comunidade. E como o local é muito grande, são muitas bancas de alimentos, eles estão fazendo essa mescla, né, com o artesanato local, com serviços variados, não apenas serviços que a gente liga ao mercado de alimentos, ao mercado público. Como eu disse, um mercado que tem esse ar decadente, porém ultra criativo, soluções interessantíssimas. Olha que legal, pessoal, um tapa de paella. Olha que fantástico. Esse você começou um pouquinho, degusta com um bom vinho reserva de La Mancha. Aqui é possível encontrar esse museu, muito legal porque é um museu arqueológico aqui dentro do bairro, onde eles mostram muitas peças que contam a própria origem da cidade de Madrid. Então, tudo aqui nesse local, entre a gastronomia, a vida passante, tem um museu aqui muito legal. Esse aqui nos pareceu também um bairro bastante multicultural, assim, um bairro cabeça aberta, né? São diversas culturas que aqui transitam, que são características, né, das cidades maiores. Esse conjunto, né, essa mescla. As pessoas, para viverem bem nesses lugares, elas têm que respeitar o espaço do outro e por aí vai. As coisas funcionam assim. Lógico que uma cidade como Madrid, ela apresenta também problemas. Isso acontece nas grandes cidades do mundo. Então é um preço que se paga, né, nas cidades grandes. Ela oferece muita coisa, como também ela irrita, né, por alguns outros aspectos. Mas lógico, falando aqui de uma realidade europeia. O mercado, de certa forma, ele é uma conjunção de tudo isso, porque a gente percebe um local que precisa ser remodelado, pero que sim, pero que não, tem diversos tipos de bancas, de culturas, de negócios, várias identidades, então é algo que se reflete muito aqui no espírito desse bairro. E talvez os mercados por toda Madrid, eles reflitam também o espírito de cada local. E eu acho que por isso que visitar a cidade é visitar também esses mercados. E a gente está adorando esse passeio. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem aqui os comentários e não esqueçam também do like. Muito obrigada a todos. Muchas gracias!